Olá mais uma vez, meu nome é Ana Carla, vamos dar continuidade às aulas de teoria dos números. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o MMC de vários inteiros e os números primos e compostos. Sobre o MMC de vários inteiros, nós temos assim, conceito de mínimo múltiplo comum, definido para dois inteiros A e B, estende-se de maneira natural a mais de dois inteiros. No caso de 3, A, B e C, diferente de 0, o MMC de A, B e C é um inteiro positivo M que satisfaz as condições. Tá? O A divide M, o B divide M e o C divide M. Se A divide E, se B divide E e se C divide E, então, como é maior que zero, então o M tem que ser menor do que o E, porque o maior múltiplo tem que ser o E e o menor tem que ser o M. Ele é o mínimo múltiplo comum. Então, o M tem que ser menor. É diferente do divisor. Tá? Então, MMC de 39, 102, 75 é 33.150 por quê? A gente vai fazer aqui a fatoração. 39, 102 e 75. Aí, você vai fatorar isso aqui. Dividir por 2, né? Porque o 102 ele é par. Fica 39, 51, 75. Não dá mais para dividir por 2, divide por 3. Dá 13. Por 3 aqui dá 17, 25. Não dá mais por 3, dá por 5. Dá 13, 17 e 5. Continua por 5, 13, 17 e 1. Não dá mais por 5, dá por 13. 1, 17 e 1. E por 17, 1, 1 e 1. Aí, quem seria o MMC? Quem seria o MMC? O MMC seria o produto dos fatores aqui, esses fatores primos, né? Então, você vai multiplicar esses fatores primos aqui, tá? Multiplica 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5 vezes 13 vezes 17. O produto desses fatores primos é igual ao MMC de 39, 102 e 75. Então, foi feito isso para encontrar esse MMC. Continuando ainda, e falando agora de números primos e compostos, o que são números primos? Números primos, a definição diz que um número positivo P maior que 1 é um número primo, ou apenas um primo se e somente se 1, e P são seus únicos divisores positivos. Então, da definição, tem que ser maior do que 1. E os únicos divisores é o 1 e ele mesmo. Um inteiro maior que 1 e que não é primo, disse composto. Então, o número que não é primo é dito composto. Teorema. Se o número primo P não divide o inteiro A, então A e P são relativamente primos entre si. Por exemplo, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu tenho dois valores e um não divide o outro. Por exemplo, 5 e 9. Se eu observar, 5 não divide 9. Então, como 5 não divide 9, 5 é primo. 5 é primo. 5 não divide 9. Então, 5 e 9, eles são primos entre si. Ou seja, o MDC entre eles, 5 e 9, é igual a 1.
O máximo divisor comum entre o 5 e o 9 é 1. E é isso que a gente vai observar na demonstração. Seja D o MDC de A e P, tá? Que são os dois números. Então, como o D é o MDC, o D divide A e o D divide o P. Da relação D divide P, dessa daqui, ó, dessa relação aqui, o que que a gente tem? Que o D ou é 1 ou ele é P. Por quê? Porque o P é primo. Então, P é um número primo. Como ele é um número primo, ele só possui dois divisores, o 1 ou ele mesmo. Então, ou o D é 1 ou o D é o próprio P. Porque P é primo. E como a segunda igualdade é impossível, eu não posso ter D igual a P, porque senão eu dividiria A, ó, o P dividiria A. Segue-se que D é igual a 1. Ou seja, o MDC de A e P é igual a 1. Logo, A e P são relativamente primos, ou chamados primos entre si. Ok? Então, toda vez que o MDC entre dois números é igual a 1, nós temos que esses números A e P, são chamados de primos entre si. Aí vamos passar para uma coisa imediata, que é chamada de corolário. Propriedade fundamental dos números primos. Tá? O que é que diz a propriedade? Diz o seguinte, ó. Se P é um primo tal que P divide A vezes B, então P ou divide A ou P divide B, podendo ser fator de ambos, A e B. Tá? Observe que o ou é a união. Ele pode dividir o A, pode dividir o B e pode dividir os dois ao mesmo tempo. Demonstração. Se P divide A, nada há o que demonstrar, porque o P divide o produto. E se ao invés P não dividisse o A, então pelo teorema anterior, né, que é o teorema do MDC aqui, ó, que a gente viu anteriormente, o MDC de P e A é igual a 1. Logo, pelo teorema 5.4, P divide B. Então, ó, observem, ó, se o P divide A, a gente já pode concluir que o P divide A vezes B. Ok? Então, ele divide o produto. Se o P não divide A, se ele não divide A, então é porque eles são primos entre si. Ou seja, o MDC de P e A é igual a 1. Logo, se ele divide o produto, ou ele divide A ou ele divide B. Isso aqui conclui que o P, na verdade, divide B. Ou seja, o P divide o produto A vezes B. Então, é de imediato o que a gente tem aqui na demonstração. Gente, o teorema 5.4 é porque na apostila que os meninos do IFP têm, a gente numera por pontuações, tá? Por numerações. Então, aqui é um teorema que a gente já viu anteriormente, tá? Alguns corolários, alguns teoremas são vistos anteriormente nas explicações e a gente está utilizando. Então, basta relembrar esses teoremas. Quem não assistiu às aulas anteriores, vai lá, dá uma olhadinha e busca para saber qual é esse teorema. E bota aí nas descrições qual o teorema que eu utilizei. Tentem descobrir esse teorema para fazer a passagem na demonstração, ok? Mas é de imediato, é o corolário e ela é uma propriedade fundamental dos números primos, né? Observem que se P divide A vezes B, ou P divide A, ou P divide B, ou divide ambos ao mesmo tempo, ok? Então, nossa aula fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.